Quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a esta casa. Se houver ali um filho de paz, a paz de vocês repousará sobre ele, senão ela voltará para vocês. Com esta palavra do Senhor Jesus, em Lucas capítulo 10, versos 5 e 6, damos as boas-vindas a você à nossa reunião para semear a paz. Bem-vindo, bem-vinda à nossa reunião Casa de Paz. Paz seja em sua casa. Você é um filho de paz? Então receba a paz. Isso não depende de igreja. Ah, eu não sou membro de igreja. Não depende disso. Você pode não ser membro de igreja, pode ser um filho, uma filha de paz. Claro que Deus quer que você participe da igreja dele, claro, com certeza. Nós temos mais motivos para continuar com essa lista, com esse tema, Casa de Paz, porque a ordem para continuar em casa agora está ainda mais forte por causa da mutação aí do vírus, a contaminação ainda muito grande, infelizmente, e muitas situações que nos levam a continuar em casa, restrição para continuar em casa, quando precisar sair, ou seja realmente a situação mais necessária possível, não saia se não for necessário, procure se cuidar. E nós estamos mandando aí essas mensagens, essas reuniões para você aproveitar o tempo, aproveitar o dia. Veja, reveja, confira os textos e procure aproveitar o tempo, meditando em algo que vai trazer benefício para você e para a sua casa. Nós temos orado pelos enfermos, temos orado por vocês que estamos sem ver e às vezes não dá nem para telefonar, não é fácil, mas nós estamos orando por vocês diariamente. O nosso parabéns aos aniversariantes da semana também não podemos deixar de mandar. Nós não recebemos nenhum nome essa semana, mas se você sabe de alguém, escreva aí nos comentários e nós faremos a festa na próxima reunião. Nós temos um parabéns especial para as mulheres. Parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. Será dia 8, amanhã. E nós estamos fazendo a festa aqui hoje para vocês. Que o Senhor abençoe e guarde a vida de todas vocês, mulheres, e continuem sendo honradas como têm sido e abençoadas por Deus. Vamos abrir a Bíblia no livro de 1 João, capítulo 1, verso 3. Primeira carta de João. Na Bíblia nós temos 4 livros com o nome de João. Temos o Evangelho, está ali perto de Mateus, Marcos e Lucas, e temos as 3 cartas ao final do texto bíblico, ao final da Bíblia, antes de Judas e Apocalipse. Temos 3 livros, são livros pequenos. O primeiro livro tem 5 capítulos e os outros 2 apenas 1 capítulo, mas são 4 livros na Bíblia com o nome de João. Nós vamos lá para 1 João, no finalzinho da Bíblia, antes de Judas e Apocalipse, capítulo 1, verso 3. 1 João 1, 3 diz assim: proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Amém. Senhor Deus e Pai, abençoe essa palavra em minha vida, em minha casa, e através da minha vida e da minha casa, na vida e na casa de todos os meus irmãos e irmãs participantes dessa reunião, oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Título que nós escolhemos para esse texto é Filhos de Paz, tem comunhão com o Deus, tem comunhão com Deus e com o próximo. Claro, a nossa comunhão não é só com Deus. E o próximo que morra, que sofra. Não. Comunhão com Deus e com o próximo. E Deus aí também não é só o Pai, mas o Filho e o Espírito Santo, toda a Trindade. Nós vemos aí no texto, a nossa comunhão é com o Pai, com seu Filho Jesus Cristo, com o Espírito Santo e com você, meu querido amigo, minha querida amiga, meu querido irmão, minha querida irmã. A nossa comunhão deve ser perpendicular e horizontal, horizontal e vertical. A nossa comunhão precisa ser em todos os sentidos. Ter amigos é maravilhoso, não é verdade? E estamos sentindo muita falta da convivência próxima com todos os nossos amigos. A comunhão com os amigos é o modelo para a nossa comunhão com Deus. Quem tem facilidade e busca a comunhão com o próximo tem mais facilidade de ter comunhão com Deus.
Não é possível ter comunhão com Deus e não ter comunhão com o próximo, não é possível. O próprio texto aí lá na frente, João fala muito sobre isso e diz que quem diz que ama a Deus e não ama seu irmão e odeia seu irmão está mentindo quando diz que ama a Deus, porque como é que diz que ama a Deus que não vê e não ama o irmão que vê? Então o texto é muito forte e é claro, falando sobre a comunhão com Deus e com o próximo. Como é bom, eu quero essa comunhão para a minha vida, para a minha casa, mesmo em tempos de distanciamento. Usamos o telefone, usamos a internet, usamos as mídias sociais para aumentar a nossa rede de comunhão com os irmãos e com os amigos. Que lições nós podemos aplicar ou tirar para as nossas vidas desse texto? Primeiro, você e eu fomos criados por Deus conforme a sua imagem e semelhança. Está em Gênesis capítulo 1, verso 27. Por que é possível ter comunhão uns com os outros e com Deus? Porque todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então há algo que nos liga, todos nós, humanos, e há algo que também nos liga a Deus. Há algo que nos liga uns aos outros e há algo que nos liga a Deus. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então ninguém está fora dessa imagem e semelhança de Deus. E todos nós estamos ligados a Deus nessa imagem e semelhança. Diz em Gênesis 1, 27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A mulher também. Não há discriminação contra a mulher, porque ela também é criada à imagem e semelhança de Deus. O homem também, não há discriminação com o homem, porque ele é criado à imagem e semelhança de Deus. Esta imagem e semelhança é no sentido, especialmente no sentido moral, no sentido da vontade de Deus, da busca de Deus, do entendimento das coisas de Deus. Nós temos essa sede de Deus porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós queremos adorar a Deus porque nós temos essa ligação com a divindade que nos criou, com o Deus que nos formou. Então há algo que nos une e é muito forte. E devemos orar com diligência, inclusive, e procurar estar mais perto, mais íntimo com o Senhor. Orar para que estejamos mais em comunhão maior com o Senhor a cada dia. Essa é uma das mais importantes realizações da nossa vida aqui nesse mundo. Porque quando fomos criados para viver em comunhão com Deus e uns com os outros, e nós nos isolamos de Deus e dos outros, então nós perdemos a razão de viver. Sabia disso? O homem não foi feito para viver isolado, nem da sua comunidade, nem de uns dos outros, e também não de Deus. A pessoa pode dizer assim, eu tenho muitos amigos, não preciso ter comunhão com Deus. Vai fazer falta, está fazendo falta, pode ter certeza disso. Eu tenho comunhão com Deus, não preciso de ninguém. Não é possível, não vai conseguir ficar bem. Porque a palavra diz, comunhão com Deus, nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho. Proclamamos o que vimos e ouvimos, que vocês também tenham comunhão conosco. Então, a comunhão uns com os outros. E nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, comunhão com Deus. Segunda aplicação, segunda lição que podemos aplicar em nossa vida, em nossas vidas desse texto, é que um dos propósitos de Deus, ao nos criar dessa forma, é para termos comunhão com Deus. Que forma que Deus nos criou? A imagem e semelhança dele. Por que Deus nos criou a sua imagem e semelhança? Porque Ele deseja que nós tenhamos comunhão com Ele. E só é possível nós termos comunhão com Deus porque fomos criados à sua imagem e semelhança. Se nós não tivéssemos sido criados à imagem e semelhança de Deus, não haveria esperança, não haveria chance de termos comunhão com Deus. E também nem uns com os outros, porque todos nós fomos criados com o mesmo propósito, da mesma essência, a imagem e semelhança de Deus. Então podemos ter comunhão uns com os outros e podemos ter comunhão com Deus. Deus sempre quis que tivéssemos comunhão com Ele. No Jardim do Éden, Deus tinha comunhão diária com Adão e Eva, mas o pecado afastou essa comunhão, tanto entre eles, que logo o homem começou a falar mal da mulher, a mulher começou a falar mal do homem, e depois as sociedades se formaram e começaram a se degladiar, a brigar, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, tudo foi
piorando o relacionamento interpessoal e também o relacionamento com Deus. Então, o pecado quebrou essa comunhão tanto uns com os outros quanto com Deus. Mas glórias a Deus que mandou Jesus para restaurar essa comunhão. E aí nós concluímos essa parte dizendo que quem não está em comunhão com o Senhor está perdido, está confuso, sem direção. Está confuso, está se sentindo perdido, sem direção. É porque o pecado quebra, o pecado tira essa comunhão uns com os outros, às vezes na própria casa, na própria família, marido e mulher, mulher e marido, pais e filhos, filhos e pais, irmãos entre irmãos. A comunhão é quebrada, porque o pecado entrou, então nós precisamos colocar remédio no pecado. Qual é o remédio? O sangue de Jesus, seu Filho. Filho de Deus nos purifica de quantos pecados? Todo pecado. 1 Coríntios 1,9 diz, fiel é Deus, o qual nos chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Terceira e última lição que aprendemos desse texto é que o homem foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus e só encontrará descanso e felicidade e alegria e paz em plenitude quando voltar para Deus. Então, quando nós nos voltamos para Deus, mesmo quem já se entregou a Deus, nós precisamos diariamente buscar a Deus. Ele diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então aí nós encontraremos o descanso. Aí encontraremos felicidade. Você está cansado, está cansada? Então Jesus convida você em Mateus 11:28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Você encontrará felicidade. Está infeliz? Então busque, atenda o convite do Senhor. Alegria e paz você encontrará. Está triste? Muitas tristezas no mundo. Muitas situações estão provocando tristeza. Mas o Senhor Deus manda o Espírito Santo Consolador para confortar aqueles que estão tristes em plenitude. É possível voltar à plenitude da alegria, da felicidade e da paz verdadeira. O exemplo para essas verdades é o exemplo do filho pródigo. Ele achava que na casa do pai não estava bom, achava que no mundo estava melhor. Resolveu pedir a herança ao pai antes da hora, foi para o mundo e lá ele viu que não era bom. Então ele teve a prova de que na casa do pai era o melhor lugar do mundo. Algumas pessoas às vezes ficam em dúvida, será se com Deus é bom mesmo? Então não tenha dúvida, a história desse jovem está aí na Bíblia, em Lucas capítulo 16, exatamente para provar para nós que no mundo não tem nada bom. Fora da casa do Pai, fora da comunhão com o Senhor, nós não somos felizes, não encontraremos descanso, não encontraremos divertimento, não encontraremos paz nem felicidade. E aí o jovem usou as suas últimas forças, porque ele já estava realmente sem forças, para voltar para casa, porque o mundo toma tudo, suga tudo. Tudo que aquele jovem levou, toda a herança da família que ele levou, o mundo tomou tudo dele. Ele não tinha nem comida deram para ele. E ele perdeu tudo, ele levou uma fortuna para o mundo, e lá perdeu tudo. Tem muita gente assim, perdendo tudo aí no mundo. Então é hora de voltar para a casa do Pai. Ele disse, levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Isso é comunhão, voltarei para a comunhão com o meu Pai. E com os meus irmãos, e com a minha família, e com o meu povo, que é o povo de Deus. Concluindo, um rapaz muito pobre, ele era pobre, mas queria estudar. E ele resolveu vender doces, vender mercadorias, de porta em porta, lá na cidade dele, para pagar os seus estudos. Quando tinha comida, ele vendia comida. Docinhos, alguma coisa assim. Quando não tinha, ele vendia mercadorias. E ia de casa em casa, batendo de porta em porta. Estou apresentando aqui, vendendo esse material, e revistas, canetas. Ele vendia tudo que ele podia para conseguir dinheiro para pagar os seus estudos. Mas um dia ele estava com a sua mercadoria, não era comida, e ele começou a sentir vontade de comer. E ele não tinha vendido nada naquele dia, estava com fome, e era já depois de meio-dia, bem depois de meio-dia, ele com fome, já andando com dificuldade, ele então resolveu pedir comida. Na próxima casa eu vou pedir comida.
porque senão não vou aguentar nem andar o resto do dia para vender a minha mercadoria, para pagar a mensalidade dos meus estudos. E aí, quando ele bateu na porta, uma jovem muito simpática abriu a porta, sorridente, ele ficou com vergonha de pedir comida e pediu um copo d'água. Então a moça olhou para ele, viu que ele estava assim com fome, e ao invés de trazer água, ela trouxe um copo duplo de leite para ele. Ele, quando viu aquele copo d'água, aquele copo de leite, ele tinha pedido água, ela falou: "Você aceita?" Ele disse claro, arregalou os olhos, muito agradecido, e foi bebendo, saboreando bem devagar. Quando terminou de beber, disse para a moça assim: "Quanto eu devo para você?" Ela disse: "Você não me deve nada. Minha mãe sempre nos ensinou a ajudar as pessoas." E o rapaz disse: "Pois eu te agradeço de todo o coração, a você e a sua mãe." O rapaz saiu daquela casa refeito fisicamente, mas também com o ânimo dele renovado, a fé em Deus renovada e também nas pessoas, porque nós precisamos acreditar nas pessoas que Deus usa. Ele estava até pensando em abandonar os estudos, devido às grandes dificuldades financeiras que estava passando, mas aquele gesto de bondade o reanimou, o fortaleceu. E muitos anos se passaram, e aquela jovem que deu aquele copo de leite ficou gravemente doente. Nunca mais se encontraram, e ela ficou doente, e os médicos daquela cidade estavam assim sem saber o que era, e finalmente eles enviaram para a cidade grande, o centro melhor de medicina, para que aquela moça se tratasse e não morresse, porque havia um risco de morte. E o médico de plantão naquele dia, ele era um dos maiores especialistas do país naquela área. E quando ele escutou o nome da cidade de onde aquela jovem era, e ele então lembrou-se da cidade. Uma estranha luz, ele diz, encheu os seus olhos, e de pronto ele resolveu ir ver a paciente. Reconheceu-a imediatamente. E ele então se dedicou a fazer o melhor para salvar a vida daquela... Agora já era uma senhora. Ele procurou passar todos os dias lá, dedicar-lhe uma atenção especial. Mas ele nada falou sobre aquele encontro lá, quando ele era bem jovem, no passado. Depois de uma batalha muito grande, e com remédios, exames, tratamentos, eles finalmente venceram aquela enfermidade. Aquela senhora ficou curada, ficou boa, e chegou a hora de receber alta, e ela então agora ficou com medo de ver a conta do hospital, porque ela imaginava que levaria agora o resto da vida para pagar, porque era um hospital particular e o tratamento era caro. Aquele médico era o maior especialista do país naquela época, e quando ela finalmente abriu a conta, a fatura, o coração dela encheu-se de alegria com essas palavras. Estava escrito: totalmente pago, há muitos anos, com um copo de leite. Escrito embaixo, Dr. Howard Kelly, que era o rapaz que estava vendendo mercadorias de casa em casa para pagar os seus estudos. Ele se formou um dos maiores médicos do seu país, e ela agora então lembrou-se do rapaz, porque ela deu o copo d'água para ele. Que testemunho, que comunhão maravilhosa, para um desconhecido. Ela não sabia que aquele rapaz se tornaria depois alguém que iria se dedicar e cuidar dela. Claro que ele poderia cuidar sem ter recebido aquele copo d'água, porque quem está em comunhão com Deus e com o próximo ajuda sem saber quem é. Mas ali é um testemunho de como a comunhão é importante. E ela deu o copo d'água, o copo de leite ao invés da água, também como prova de comunhão com um desconhecido. Gálatas 6:9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos,
se não houvermos desfalecido. Daqui a pouco vamos orar, mas antes eu convido você para que pare alguns segundos tudo que você está fazendo. Não vai dar prejuízo para você parar alguns segundos. Se você está dirigindo, não vai atrasar, vai pelo contrário, essa parada vai adiantar muita coisa na sua vida, para fazermos juntos a oração da comunhão com Deus e uns com os outros. Aliás, essa oração é a oração do maior mandamento. Nós vamos fazer essa oração, dizendo que nós amamos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Vamos fazer essa oração. Compensa fazer essa oração, porque disse Jesus que quem cumpre esse mandamento, cumpre todos os outros mandamentos. Toda a lei é cumprida e agrada ao Senhor. Você quer agradar ao Senhor? Quer agradar ao próximo? Quer agradar a si mesmo? Então é fazer esta oração da comunhão, do amor a Deus e ao próximo. Vamos orar? Convide as pessoas que estão aí próximas, curvem a cabeça. Dá tempo ainda de mandar o link, mande o link agora para alguém, copie o link aí, mande, coloque nos seus grupos familiares, nos seus grupos de amigos. Vai ter uma oração importante agora para nós. Participe dessa oração. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus, Criador da terra, no poder do Espírito Santo e em nome de Jesus, nós queremos fazer a oração da comunhão completa, da comunhão perfeita, que acontece no sentido vertical e também no sentido horizontal. A comunhão com o Deus Todo-Poderoso e a comunhão com o próximo. Senhor Deus, nós queremos dizer que nós queremos amar ao Senhor. Queremos dizer sim ao apelo desta reunião, que nos desafia para uma comunhão maior com o Senhor e com o próximo. E nós queremos ter essa comunhão de amor com o Senhor, amando ao Senhor de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. E queremos também amar ao próximo, conhecidos e desconhecidos, familiares ou não, como a nós mesmos. Queremos amar o nosso próximo, como amamos a nossa própria vida. Queremos ter essa comunhão perfeita. Queremos melhorar essa comunhão aqui em nossa casa, em minha casa. Eu oro pela casa dos meus amigos e irmãos que estão participando dessa reunião, para que esta comunhão também seja mais forte a cada dia em nossas casas, principalmente porque estamos com ordens para ficar em casa. Então, que fiquemos em casa nessa comunhão com Deus, com o Senhor Deus e uns com os outros. Senhor Deus, promove esta bênção em nossa vida. É uma das maiores bênçãos que nós podemos alcançar nesta vida. Comunhão com o Senhor e uns com os outros. Uma comunhão de amor, de harmonia, sincera, verdadeira. Eu peço esta bênção, Pai, para mim e para minha casa, para os meus irmãos e a casa de cada irmão e irmã participante dessa reunião. Peço ainda saúde para muitos doentes, Pai. Há muita gente doente, Senhor. De muitas doenças, não só da Covid-19, mas muitas outras doenças. Senhor, tem uma mutação já nesse vírus que está também trazendo maior gravidade, Pai, maior letalidade na saúde de tantos que já estão contaminados. Em nome de Jesus, Senhor, manda a sua cura, faz seus milagres. O Senhor está permitindo que venha essa pandemia no mundo todo para algum propósito, Pai. E o nosso pedido é que seja para que a glória do Senhor se manifeste na cura de muita gente, que voltará para testemunhar das suas curas, dos seus milagres, como está acontecendo, Pai. Tantos irmãos e irmãs pelos quais oramos aqui em 2020, agora em 2021, já estamos orando, e esses irmãos já estão melhores e estão testemunhando da sua cura e do seu milagre. As próprias equipes nos hospitais estão aplaudindo quando esses pacientes saem curados,
porque é o poder do Senhor, Pai, manifestando nas vidas, nos médicos, nos enfermeiros, nas equipes de saúde e nas vidas dos enfermos e das famílias, Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Ainda pedimos conforto para os tristes, Pai. Há muitos tristes, há muitos enlutados. Só o seu Espírito Consolador para confortar. Pedimos também porta de emprego aberta para os desempregados, Senhor. Aumenta o número de desempregados a cada mês, a cada semana, Senhor, no Brasil. Mas nós pedimos que abra portas, Senhor. O Senhor tem o poder de abrir portas. Onde não tem porta, Pai, onde tudo parece difícil. Dá sabedoria aos comerciantes, empresários, para que reinventem os seus empreendimentos, Senhor, para que não falte o pão de cada dia para cada trabalhador e trabalhadora, para as famílias. Esse meu irmão, essa minha irmã que está aqui agora participando, em nome de Jesus. Pedimos também, Senhor, um avivamento para a tua igreja. Senhor, não deixa ninguém desanimar, Senhor. Pelo contrário, que cada irmão agora, animado, pregue, testemunhe, leve esta mensagem, mande esta mensagem para outras pessoas, para que também sejam confortadas e participem da vida da tua igreja, Pai, mesmo no distanciamento. Abençoa, Senhor, a nossa igreja, para que cada coração esteja aquecido, fervoroso, fervorosa, para testemunhar do Senhor mesmo em tempos difíceis. Peço a sua bênção também na forma de conversões de almas, para povoar os céus e também abençoar a nossa igreja. Abençoa a tua igreja. Aqui na Rua do Senado 324, nosso templo e as casas, apartamentos, prédios ao entorno. Peço a sua bênção. No nome do seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, oramos. E todos digam amém, amém, graças a Deus. Bom saber que você está aí mais uma vez, participando de mais uma reunião, onde estamos semeando a paz. Diz a palavra, bem-aventurados, felizes os pés que levam a paz. E se você, na hora que você copia o link das reuniões e manda para alguém, você está levando a paz, porque essa reunião é uma reunião de paz. Deus abençoe você, abra seu coração, abra sua alma e receba. Daqui a 2 dias teremos mais uma reunião. Clique aí no sininho para receber a próxima reunião. Inscreva-se, não se inscreveu ainda não, então inscreva-se agora. Abra sua alma e receba a bênção do Senhor. A graça de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todo o povo de Deus reunido neste momento, através desta reunião, e seja com todo o povo do Senhor Deus em toda a terra, hoje, amanhã e sempre. E todos digam amém e amém. Um abraço e até a nossa próxima reunião. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém.